Esse cara é um fracassado do ensino médio que é intimidado e rejeitado pela rainha, mas depois ele desbloqueia uma habilidade poderosa e vai se vingar. E no caminho, ele encontra uma princesa elfa atraente que o deseja tanto quanto a Amaru quer seu refrigerante. Um dia, um garoto chamado Touka acordou de sua soneca depois de sonhar com seu passado doloroso de ter sido sujeito à violência doméstica por seu padrasto quando era criança, na frente de sua mãe que não se importava com ele, e encontrou um de seus colegas de classe intimidando uma garota chamada Ayaka. O valentão Shogo pegou o romance de Ayaka que ela estava lendo no ônibus e continuou a zombar dela na frente de todos, incluindo aqueles que não estavam prestando atenção na paisagem lá fora, mesmo que Ayaka fosse a presidente da turma. Touka pensou que se tentasse parar, Shogo, ele parecia legal na frente de todos, mas se considera apenas como ar que não impacta nada, e ninguém lhe dará a menor atenção. Ayaka continuou tentando pegar seu romance de volta, mas ele se recusou e disse que daria o romance em troca de ela lhe dar informações sobre Ran. Shogo ficou surpreso com seu comportamento repentino e começou a rir, provocando duas pessoas ao mesmo tempo, em vez de uma, até que Takuto, Os alunos de elite sentados no fundo do ônibus intervieram e disseram a ele para devolver o romance a ela. Shogo sugeriu que passassem o tempo intimidando Touka, mas Tokuda recusou e disse que não se importava com ele, mas que ele deveria contar a história novamente para Ayaka porque estava enojado com seu bullying. Shogo então senta em seu assento e começa a intimidar Tomoaki novamente. Herói que se senta no assento diretamente à sua frente e pergunta por que ele ignora isso e não toma a iniciativa de fazer algo em vez do inútil Touka. O ônibus ficou quieto por um tempo até que todos ficaram surpresos ao descobrir que haviam se teletransportado para um local desconhecido e que o ônibus havia desaparecido. Eles olharam ao redor em busca de alguma pista ou sinal que lhes dissesse onde estavam, então ficaram surpresos com o aparecimento da deusa Vicias para recebê-los em seu mundo. Heróis. Então ela lhes disse que os havia convocado de seu mundo e que agora estavam no reino de Alian para derrotar as forças malignas conhecidas como o Grande Império Demoníaco. E é reconhecido neste mundo que as forças do mal aparecem em intervalos e cada vez eles devem convocar heróis de outro mundo para superá-los. Infelizmente para eles, foram escolhidos 200 anos após a última derrota das forças malignas, mas nenhum deles pôde... Alguns pensaram que estavam em um sonho ou mortos, não conseguiam encontrar suas bagagens, e seus telefones não funcionavam neste lugar. Touka tentou acordar e se beliscou para despertar, mas sem sucesso, enquanto Takuto aceitou a situação e perguntou a Vicious o que aconteceria se eles se recusassem a ajudá-la a derrotar as forças do mal. E ela respondeu que nenhum deles retornaria ao seu mundo novamente, pois ela impediria. A essência do Rei Demônio para realizar uma invocação reversa e devolvê-los ao seu mundo. Depois ela acrescentou que há duas maneiras de obter a essência, ou pegar o coração do Rei Demônio, ou pegar a essência que é liberada quando ele é derrotado e colocá-la dentro de um certo colar. Momento em que Shogo se revoltou e disse a ela que eles não tinham nada a ver com o que estava acontecendo aqui. Ayaka estava... Curiosa se Vicious tinha certeza de que estava escolhendo as pessoas certas para salvar seu mundo, já que eram apenas estudantes do ensino médio sem habilidades especiais. Vicious disse que todos eles têm poderes que outros humanos não têm. Em seguida, ela trouxe um prisioneiro magricela, colocou-o na frente de um 3, o monstro de olhos fez com que assistissem o monstro comê-lo e depois o queimou na frente deles no final para ter certeza de que estavam em outro mundo. Em seguida, ela trouxe o cristal de teste mágico e pediu que tocassem o cristal para medir sua força. Cada estudante começou a tocar o cristal e sentiu uma sensação estranha, e viu ela brilhar com brilho e cor diferentes com cada aluno até chegar a vez de Takuto, e eles ficaram surpresos quando ele fez o cristal se despedaçar pela força de sua força. Quando ele se perguntou se isso era um bom sinal, Vicious disse a ele que ele se tornou o Rank S como o herói mais forte até agora. Enquanto Shoga, os alunos continuaram a medir sua força, e foi divertido para eles e para Vicious, que teve vários heróis de classificação S até chegar a vez de Touka. Quando ele tocou o cristal, descobriu que ele brilhou roxo, e sua luz era mais fraca do que a dos outros colegas. Vicious pediu ao próximo aluno que avançasse para medir. Mas ele não se importou com isso, pois estava acostumado a ser ignorado pelas pessoas em seu mundo original até se tornar como o ar. Depois, Tomohiro mediu sua força e descobriu que era o herói sombrio conhecido como o mais forte de todos, o que o fez sentir orgulho, e que sua hora havia chegado para brilhar entre todos os outros, finalmente. Brilhar entre todos os outros, finalmente. Então todos verificaram suas estatísticas através da condição, e Touka descobriu que seus números eram muito baixos para entrar em uma briga com um inseto. Depois de um tempo, Shogo começou a ficar entediado com a conversa constante e explicações de Vicious. De tudo ao seu redor, e quando Tamatsu o repreendeu, ele lhe disse que ele era apenas um campeão de classe D e não tinha o direito de falar com um de classe A. Campeão assim. Touka fica surpreso quando Vicious pede para ele ficar em uma certa área no andar de baixo e os guardas começam... Então ela diz a ele que sua força faz com que ele seja classificado como E, o mais baixo de todos os heróis. E porque heróis de baixo escalão sempre são um obstáculo para o resto deles, ela decide se livrar dele. Ela então acrescentou que daria a ele uma chance de se provar antes de morrer, e decidiu levá-lo a certas ruínas onde poderiam treinar juntos. Se ele sobrevivesse e ressurgisse, ele se tornaria um dos heróis que salvariam o mundo e ganharia o direito de viver livremente. Touka se sentiu confuso com o que estava acontecendo de repente ao seu redor e que seria banido sozinho para as ruínas onde monstros e criaturas estranhas vivem. Ele pensou em se salvar dessa situação e disse a ela que ele tinha uma habilidade única, mas ficou chocado ao ouvir a resposta dela de que sua habilidade era inútil neste mundo e tinha uma baixa taxa de sucesso contra.
e ele se perguntou por que ela o havia convocado em primeiro lugar. Vicious continuou a destruir seu moral com suas palavras sobre suas estatísticas ruins, e que ele era apenas um lixo que seria um obstáculo no caminho deles para derrotar o Rei Demônio. Seus colegas de classe começaram a zombar dele e disseram para terminar logo. Vá para as ruínas e pare de agir de forma tão patética. Então Tomohiro se aproximou e deu-lhe um tapinha no ombro, e ele lembrou-se de quando costumavam se ajudar no passado, quando um deles era intimidado e espancado. Mas quando ele disse seu primeiro nome sem apelidos, ele o repreendeu e ordenou que mostrasse respeito pelos seus veteranos. E ele se tornou igual aos outros depois de possuir um poder que ele nem sonhava em ter, então começou o rito de passagem e deu a ele uma bolsa de couro patética como uma ferramenta única para combinar com seu poder zero e disse-lhe que a joia dentro dela brilharia quando ele derramasse sua magia nela. Antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, todos ficaram surpresos quando Ayaka se opôs ao seu exílio como colega de classe. Então Vicious a atacou sem hesitação, deixando-a inconsciente, e depois voltou para completar o ritual de transição. Neste momento, dois Vixias não se preocuparam em bloquear seu ataque fútil, e disseram a ele que suas habilidades medíocres seriam inúteis contra uma deusa como ela, pois ela tem uma aura constantemente ativa ao redor de sua barreira protetora. Takuto lançou um feitiço para garantir que pudesse usar suas habilidades, enquanto os outros continuavam a olhar para Tuka com expressões de ridículo e desdém, fazendo-o sentir vergonha de si mesmo. E então ele se lembrou de quando estava chorando na sala de aula. O amigo dele disse para ele não tentar se conter e fingir ser inofensivo porque isso não é quem ele realmente é. Então ele levantou a cabeça e disse para mostrar a eles quem ele realmente é. E Tuka jurou voltar do inferno para se vingar da deusa que o humilhou. Depois de chegar às ruínas, ele despejou sua magia na joia da bolsa de couro para iluminar um pouco o lugar e se encontrou no meio de muitos cadáveres esqueléticos. E quando ele sentiu que algo estava errado nessas ruínas, foi surpreendido por um ataque repentino de um dos monstros, mas conseguiu desviar a tempo. Então ele começou a correr o mais rápido que podia, sentindo-se em pânico. Então ele pensou por um segundo que não estava com medo, mas sim frustrado por ser sacrificado tão facilmente. E quando tropeçou no caminho e o monstro se aproximou dele, sentiu que iria morrer. Então decidiu usar qualquer habilidade que tivesse e ficou surpreso ao conseguir imobilizar o monstro por algum tempo. Tuka continuou correndo, sentindo-se sortudo por ter sobrevivido até aquele momento. Mas logo encontrou outro monstro esperando por ele e começou a se aproximar. Então ele usou a habilidade de paralisia e descobriu que funcionou novamente, e percebeu que pode ter habilidades e capacidades especiais que... Então ele verificou suas estatísticas e descobriu que tinha apenas um ponto de mana sobrando, então decidiu usar o veneno no monstro à sua frente e começou a sangrar por todo o corpo. E infelizmente, o primeiro monstro recuperou a capacidade de se mover depois que sua mana acabou, e Tuka acabou preso entre os dois monstros, e ficou parado entre eles na esperança que alguém viria salvá-lo. Mas quando ele se lembrou das reações de seus colegas em relação a ele, enquanto estava exilado, ele decidiu confiar em si mesmo e não esperar a ajuda de outros e lutar para sobreviver. Tuka tenta usar novamente a habilidade de paralisar no monstro que deixou para trás, mas descobre que não consegue usar a mesma habilidade consistentemente em um monstro específico. Então ele decide usar a habilidade de sono e consegue deixar o monstro temporariamente inconsciente. Então ele começou a se sentir cansado devido à falta de mana, e logo encontrou um grupo de monstros vindo em sua direção. Ele decidiu arriscar e atacá-los mesmo estando sem mana. E embora ele tenha conseguido imobilizar alguns deles, o número deles continuou a aumentar. Enquanto ele continuava lutando por sua vida, sua força começou a falhar e ele sentiu que havia chegado ao seu limite. Quando decidiu fazer seu último ataque antes de morrer, ficou surpreso ao descobrir que seu nível havia sido aumentado para 258, elevando assim todas as suas estatísticas e regenerando sua... Então ele decidiu continuar lutando depois de perceber que suas estatísticas haviam disparado após conseguir matar um dos monstros. E enquanto imobilizava os monstros, descobriu que podia atacar mais de um monstro de cada vez, e ficou convencido de que poderia sobreviver às ruínas do exílio e retornar à superfície da Terra novamente. Então ele decidiu tratar os monstros das ruínas como a principal fonte para ganhar pontos de experiência e melhorar seu nível, e descobriu que aumentava o nível de qualquer habilidade que ele... Após examinar sua condição, ele percebeu que suas estatísticas tinham aumentado demais e decidiu prestar atenção nos seus pontos de mana e tentar preservá-los ao máximo para poder usar suas habilidades. E quando ele causou a morte de outro monstro, seu nível aumentou para 277. Com o passar do tempo, ele continuou a aumentar suas estatísticas matando monstros e usando suas habilidades cada vez melhor, até ele alcançar o nível 500 e ficar surpreso ao ver os monstros fugindo dele. Então ele olhou ao redor para encontrar ferramentas utilizáveis. Depois disso, Tuka decidiu procurar comida e água ao redor, mas não encontrou nada além de monstros e cadáveres em decomposição. Então ele teve que esperar o veneno passar e comê-los, mas não suportava o gosto azedo. Tuka deitou-se ao lado dos corpos pensando que as ruínas são um lugar criado para destruir todos aqueles que estão exilados lá, o que torna a falta de comida e bebida lógica. Então ele percebeu que a cor de sua bolsa de couro havia mudado e seu tamanho tinha ficado mais pesado. Então ele procurou dentro e ficou surpreso ao encontrar
comida e bebida lá dentro, então ele não hesitou em comê-los. Alguns dias depois, Tuca sentou-se no topo das ruínas, após a cena parecer uma massacre que ele havia causado, e ele sentiu que estava começando a desumanizar-se. E ele lembrou-se de quando era jovem, quando seu tio e tia vieram buscá-lo e lhe deram a estabilidade e o calor que ele não tinha na casa de sua família. Ele então comparou isso com sua situação atual, e não sentiu remorso por tomar tantas vidas e decidiu aceitar a si mesmo como era, sem nenhum peso, e continuou a esmagar os monstros em seu caminho e aumentar suas estatísticas. Depois disso, ele chegou a algum lugar dentro das ruínas e sentiu que a atmosfera estava um pouco diferente ao seu redor. E ao entrar em um dos quartos, encontrou 2 cadáveres de mãos dadas e percebeu que eles tinham chegado até aqui e decidiram aceitar sua morte sem resistência. Então ele encontrou um monte de joias em sua bagagem, então decidiu levá-las embora, caso precisasse deles quando chegasse à superfície. E quando entrou em outra sala, notou que o cristal da porta consumiu uma grande quantidade de seu mana para abri-la, e encontrou um corpo no centro da sala com um envelope. E Tuca descobriu que podia ler o idioma deste mundo, e descobriu que o corpo pertencia a uma pessoa chamada Anglin, que era um antigo campeão sombrio. E então ele lembrou que esse poder Tomohiro recebeu no medidor de poder. Ele continuou a ler a mensagem e percebeu que Vicious o enviou às ruínas por necessidade. E antes de morrer, ele queria confiar à pessoa que encontrasse seu corpo algo que ele pudesse obter. Tuca ficou irritado com as ações de Vicious, e passou a acreditar que ela é mais maligna do que o demônio que quer que eles derrotem, e admitiu que ele não é diferente dela, em que ele busca vingança e não se importa em salvar o mundo. Então ele ficou surpreso que Anglin conseguiu encontrar o livro completo das artes proibidas e descobriu que ele contém receitas de medicamentos e ferramentas mágicas que podem beneficiá-lo mais tarde. Então ele decidiu mantê-lo. Depois encontrou um pergaminho sobre magia proibida, mas não conseguiu lê-lo, e pensou que, se conseguisse decifrá-lo e usá-lo, poderia ter sucesso em superar Vicious. E quando continuou a ler o livro, encontrou um aviso de uma entidade conhecida como o Devorador de Almas, e ficou chocado ao saber que ele era o causa da morte de todos os corpos no local. Tuca continuou seu caminho dentro do local, cautelosamente, até encontrar uma grande porta com um cadeado azul. Ele esperava que a porta o levasse ao telhado para que pudesse escapar, antes que o Devorador de Almas o encontrasse, mas ele logo encontrou uma estátua na forma de um humano, rosto com uma gema branca no centro de sua testa. Quando ele tentou usar uma de suas habilidades, um laser saiu da estátua e atacou diretamente sua mão. Tuca amarrou a mão com um pano para parar o sangramento e pensou em uma solução para pegar a gema sem se machucar, depois de perceber que esse rosto era o Devorador de Almas. Então, ele foi surpreendido quando o Devorador de Almas saiu de trás das paredes por conta própria e começou a se aproximar dele. Ele percebeu que essa seria sua última luta antes de conseguir chegar à superfície e decidiu correr pela sua vida. Enquanto isso, uma garota misteriosa estava do lado de fora das ruínas depois de ter chegado. Chegou lá por acidente e decidiu esperar por alguém perto do portão. Do outro lado, Tuca encontra o Devorador de Almas, expelindo um líquido contendo os corpos de monstros antigos. Ele percebe que eles foram enviados para as ruínas para se livrar deles e deliberadamente os traz para fora para mostrar como morreram e testar sua reação. Sem aviso, o Devorador de Almas soltou um grito alto que ele não conseguiu suportar. Ele decidiu atacar e imobilizou os cadáveres, mas hesitou em usar veneno neles, mesmo que já estivessem mortos, e sentiu uma pressão tremenda devido ao cerco do Devorador de Almas. Depois de se recusar a usar sua habilidade nos cadáveres e continuar a recuar, ele percebeu que o Devorador de Espíritos desfrutava de torturá-lo psicologicamente. E continuou convocando mais e mais cadáveres até ficar preso, chorando de medo e implorando para que alguém o salvasse dessa situação. Mas logo percebe que está perto do rosto do Devorador de Almas e decide imobilizá-lo para impedir que ele controle os corpos por algum tempo. O Soul Eater fica chocado quando Tuca lhe diz que tudo o que ele fez até agora longe era um ato para forçá-lo a garantir a vitória e subestimá-lo até que ele atinja o estágio de excesso de confiança e consiga eliminar seu último oponente nas ruínas, e percebe que a razão de sua sobrevivência é sua decisão de retornar à sua verdadeira personalidade e parar de interpretar o papel de Tuca gentil e amigável, e continua torturando o Devorador de Almas até que ele desapareça completamente. Nesse momento, os fantasmas dos heróis mortos aparecem na frente dele, e o parabenizam por ter saído das ruínas vivo. Então, Anglin se aproxima dele e pede que se livre de Vicious por todos eles. Tuca então pega a joia Devoradora de Almas, com a intenção de esmagar Vicious ao vê-la, e quando a coloca na porta, ele finalmente vê a luz do sol e retorna à superfície da Terra. Enquanto isso, os outros estavam na floresta matando monstros para ganhar pontos de experiência, e enquanto todos estavam curtindo seu momento de carnificina, Kobato tremia de medo e não conseguia se livrar de um único monstro. Asahi aproximou-se dela e disse para não se afastar enquanto lutava ou morreria. Em seguida, acrescentou que com o tempo, a turma se dividiria em diferentes grupos e esquadrões devido ao sistema de classificação e que pretendia incluí-la em seu grupo, e começou a incentivá-la a ser forte para derrotar o Rei Demônio e ganhar alto status quando voltassem ao mundo real. Ela então ordenou a seus seguidores que trouxessem um monstro moribundo e disse para ela acabar com ele, ou seria descartada como a deusa tinha feito com Tuca.
Kobato pegou sua espada e correu para apunhalar o monstro e tirar sua vida. Asahi então anunciou que estava se juntando ao grupo dela, enquanto Kobato se lembrava de como Tuka tinha sido gentil e pacífica no passado e continuava a chorar. Do outro lado, Ayaka recuperou a consciência e lembrou-se do que aconteceu no templo quando Tuka foi banida. Então decidiu se encontrar com Vicious, que fingiu estar triste por ter que banir Tuka com base nos rituais do reino alienígena que tinham sido estabelecidos ao longo dos anos. Ayaka ficou surpresa ao saber que o ritual ainda estava em efeito. Enquanto todos os seus colegas de classe saíam para a floresta para ver se tinham coragem de enfrentar monstros, e muitos deles foram eliminados sem hesitação. Ayaka estava furiosa e disse a Vicious que não gostava da maneira como ela estava lidando com a seleção dos heróis. Vicious disse a ela que poderia tolerar uma leve diferença de opinião, mas que ela era encarregada de seguir a política do reino. Ayaka sugeriu que ela fizesse o seu melhor para compensar os estudantes que não conseguiram passar o teste em troca de um perdão. Vicious concordou com a sugestão dela e ofereceu-se para apertar a mão dela e pedir desculpas por tê-la socado antes. Após Ayaka sair, ela ficou maravilhada com a frieza das próprias mãos. Enquanto isso, a garota misteriosa corria pela floresta escura para escapar dos guardas sagrados que a perseguiam. Jabain sugeriu que a levassem de volta e parassem de persegui-la, mas Ashura insistiu em se divertir um pouco colocando-se no encalço dela. Zaresh lhes disse que deveriam certificar-se de dar-lhe uma lição por tentar escapar. Enquanto isso, do outro lado, Tuka estava verificando seus status depois de sair das ruínas, e descobriu que seus pontos de mana tinham se tornado excepcionais, e que ele podia controlar suas habilidades melhor após melhorá-las. Ele decidiu procurar um monstro próximo para testar seus novos truques, e dirigiu-se à floresta escura para procurar uma espada. Mas ele percebeu um barulho próximo na grama, e notou que era um grupo de pequenos slimes, e que todos estavam se reunindo em torno de um slime, e o assediando. Ele decidiu ajudar o pequeno slime, e tentar suas novas habilidades, aprendendo a cancelar o efeito das suas habilidades no oponente, como se estivesse em um videogame. Então ele ordenou que o grupo de slimes fosse embora, e o pequeno slime permaneceu sozinho na frente deles, porque ele não cancelou o efeito de paralisá-lo. Ele então disse a ele que não tinha intenção de se livrar dele e o deixaria ir em paz, mas antes disso queria se desculpar por sua demora em ajudá-lo, e então o libertou antes de continuar seu caminho. Mas o slime decidiu segui-lo, e quando Tuka percebeu isso, ele entendeu que queria ficar com ele, sendo um excluído do restante. Nesse meio tempo, a garota misteriosa chamada Ceras consegue escapar dos guardiões sagrados em distância segura, sabendo muito bem que estão esperando que a força dela se não conseguem pegá-la, enquanto Tuka decide usar o slime para ver o que está acontecendo atrás dele enquanto está ocupado lendo o livro das artes proibidas. Tuka então diz ao slime que está em uma jornada de vingança e dá a ele a escolha de acompanhá-lo ou partir em paz, mas o slime escolhe ficar com ele. Então Tuka diz a ele que terá que engolir seu orgulho até conseguir sua vingança e decide lhe dar o nome de Pigmaru. Ceras, por outro lado, continuou a correr até notar que os guardas estavam deliberadamente diminuindo a distância entre eles. Então decidiu usar a força para detê-los, sacando sua espada e convocando seus poderes para tomar a forma de um espírito. Desonestos. Notando a presença de Tuka nas proximidades, os vermes decidiram roubá-lo no caminho. E os Megaths estavam ansiosos para acabar com ele, já que queriam testar sua lâmina em um corpo humano. Tuka está apavorado de enfrentar 4 pessoas de uma vez, e pela sua expressão facial patética, parece que ele se molhou nas calças, mas quando percebe que eles estão atrás de uma garota e que seu passatempo favorito é torturar mulheres e tirar suas vidas, ele tenta passar despercebido e escapar, mas Megaths logo percebe isso e finge medo e implora para deixá-lo entrar em paz. Mas Megaths insistiu em testar o poder de sua lâmina para dilacerar seu corpo, e quando ele correu para atacá-lo, Tuka o surpreendeu, imobilizando-o usando sua habilidade. E então Tuka percebeu que suas habilidades são eficazes em humanos também. Então ele disse aos outros que eles não são tão assustadores quanto os monstros das ruínas, e os descreveu como um grupo de escória. Ele então decidiu matá-los sem pena, especialmente porque eles queriam se livrar dele primeiro. Ele então usou sua habilidade de veneno neles, tudo de uma vez. Depois de eliminá-los e coletar seus recursos, Ceras sentiu a presença deles desaparecer de repente e pensou que eles poderiam estar planejando algo, e permaneceu alerta quando sentiu a presença de outra pessoa a uma distância dele, embora ele não seja forte o bastante, mas sua presença está preocupando a atmosfera ao seu redor. Pigmaru aparece do nada, e enquanto ela foca sua atenção nele para atacá-lo, Tuka aparece por trás e a imobiliza. Então lhe diz que ele sentiu a intenção dela de atacá-lo, mas estava curioso para saber como era a agressão dela, então ele decidiu mantê-la temporariamente paralisada, para que pudessem conversar um com o outro. Quando ela perguntou qual era o objetivo dele, ele disse que estava perdido e não sabia exatamente onde estava, e esperava que ela poderia ajudá-lo a sair daqui. Ele então decidiu cancelar parte da sua habilidade para que ela pudesse falar normalmente, e pediu desculpas por não confiar nela. Como ele havia passado por muita coisa para chegar a este ponto, Ceras estava curiosa para perguntar a ele sobre os Guardiões Sagrados, e ele disse a ela que os tinha eliminado no caminho, e ela ficou maravilhada com a capacidade dele de derrotar os 4 guardas sozinho, enquanto Tuka descobria que tinha a habilidade de detectar mentiras. Ceras então diz a ele que está pronta para responder a todas as suas perguntas, pois ele é seu salvador, então ele começa a fazer perguntas e percebe que ele está atualmente em uma floresta ao sul do reino de Usa. Quando ele pergunta a ela sobre o pergaminho mágico, ela diz que não sabe ler línguas antigas, mas conhece alguém que pode ajudá-lo, uma feiticeira tabu que vive na Terra dos Monstros de Olhos Dourados.
Em seguida, ela acrescentou que era um país complicado no centro do continente e que ele deveria ter cuidado ao ir lá. Quando ele estava prestes a partir, sentiu por um momento que ela lembrava sua tia em sua honestidade e orgulho, e disse que ela estaria livre de sua magia dentro de minutos após sua partida. No caminho, ele percebe que Pigmaro está curioso sobre suas ações e diz a ele que não gosta de tirar vidas, mas ele terá que fazer isso de acordo com suas próprias regras, e pede que ele vigie suas costas por medo de que Serazu persiga depois de ser libertada. Depois de um tempo, Tuca chegou à cidade dos Moinhos, e o porteiro ficou surpreso que ele não carregar armas. Então ele disse a ela que veio em resposta ao chamado para conquistar as ruínas, e Tuca deliberadamente usou um capuz para esconder seu rosto, então o guarda o deixou entrar. Enquanto Tuca se maravilhava com sua inesperada negligência, ao entrar sem ser revistado. Depois disso, ele foi alugar um quarto na pousada e encontrou o estalajadeiro olhando para ele de forma desconfortável. Ele supôs que era por causa do seu estado desgastado, então disse que suas roupas estavam sujas da longa jornada. E quando o estalajadeiro viu que ele tinha dinheiro, começou a tratá-lo com respeito e hospitalidade. E quando pediu seu nome, Tuca deliberadamente deu-lhe um pseudônimo. À noite, Tuca acomodou-se em seu novo quarto e a cidade de Mills pareceu-lhe um lugar pacífico onde não viu nenhum comportamento suspeito por parte das pessoas. E enquanto vagava, decidiu procurar uma loja que vendesse ferramentas mágicas, mas encontrou um guilda dos aventureiros no seu caminho. Depois foi jantar numa taverna e pareceu apreciar a sua refeição. Notou que as pessoas costumavam falar em voz alta, o que facilitaria para ele escutar sem ser percebido. Sempre que queria, e ele conseguiu reunir muitas informações do grupo de bêbados. Sentou-se na mesa ao lado sobre as tropas no país do continente. Quando voltou para a hospedaria, decidiu que tinha que encontrar a feiticeira proibida escondida na Terra dos Monstros e, então, trabalhar em uma solução para melhorar Pigmaro. Ele percebeu que podia criar uma solução usando um osso triturado do rei esqueleto que reside nas ruínas da cidade, e lembrou-se do que os bêbados disseram na taverna sobre as ruínas e o desejo do Clube Marcos de conquistá-las. No dia seguinte, Tuca foi ao clube, viu o Marquês Hackley, que designou todos os mercenários para explorar o novo andar que encontrou nas ruínas, e recompensará aqueles que encontrarem a taça do olho do dragão adormecido com 300 peças de ouro, além de recompensas por qualquer tesouro que encontrarem ao longo do caminho. Touka decide usar esta missão para encontrar os ossos do Rei dos Templos. E quando chega a hora de registrar os aventureiros, alguém está importunando uma garota de capuz, enquanto o resto do grupo a reconhece pela voz como Ceras, que tem uma grande recompensa por sua cabeça e é conhecida como a líder dos Cavaleiros dos Deuses. Monk continua a flertar com ela quando suspeita que ela parece Ceras, e diz a ela que a conheceu em um jantar, e ela era muito bonita, embora ela o tratasse com desdém, ao que ela diz furiosamente que não se lembra de tê-lo encontrado antes. Ele estava furioso e disse que ela ainda o tratava da mesma forma, o que o fez memorizar suas feições e disse a todos que ela era uma elfa de uma família nobre, e a notícia de sua fuga de sua terra natal se espalhou. E quando ele ousou remover o capuz para provar a todos que ela era uma elfa pelas orelhas, ficou surpreso ao ver que ela tinha orelhas humanas e que suas feições eram diferentes. Ceras se apresenta sob um pseudônimo e finge ser uma pessoa diferente daquela de quem Monk está falando, e acaba sendo motivo de riso na frente de todos após o alvoroço que ele fez, e decide ir embora com ressentimento contra ela. Depois disso, Tuca foi às compras antes da missão, e no caminho, Ceras se aproximou dele e perguntou por que ele estava no clube. Ele disse que veio para a missão de reconhecimento e a avisou sobre Monk, já que ele passou a ter um rancor contra ela. Ele percebeu que ela estava deliberadamente tentando evitar interagir com os outros. No entanto, ele não hesitou em pedir a ajuda dela para que os comerciantes não o enganassem na compra de ferramentas, e ofereceu pagar a ela uma grande soma de dinheiro, o que ela concordou porque precisava de despesas de viagem, e isso beneficiaria a ambos. Os dois decidiram usar seus pseudônimos para se identificarem, e Touka não estava incomodada com isso. Em seguida foram juntos fazer compras de ferramentas e armas, e Ceras conseguiu ajudá-lo a economizar muito dinheiro e comprar equipamentos mais baratos do que esperado, então ele a recompensou bem por sua ajuda. Quando estava prestes a sair, ela caiu exausta em seus braços. Tuca notou que ela tinha inchaços sob os olhos e disse a ele que não tinha dormido há vários dias, e saiu rapidamente. Então ele decidiu ignorar isso e se concentrar em sua missão. Depois disso, ele entrou nas ruínas de Mills e ficou surpreso com um grupo de pessoas fugindo ao ver o monstro touro. E quando ele apareceu na frente dele, ele conseguiu eliminá-lo facilmente. E quando eles voltaram com seu líder, Tuca se escondeu da vista e eles ficaram surpresos ao ver o monstro touro morto, e pensaram que o mercenário que o atacou conseguiu se livrar dele com punhal único. Ele então verificou suas estatísticas e percebeu que não estava ganhando muitos pontos de experiência nas ruínas, então decidiu se mover discretamente para não chamar atenção. Ele ouviu Monk e seus seguidores incitando-os a se livrarem de seres em vingança por humilhação. Ele na frente de todos e prometeu alimentá-la aos monstros uma vez que ela estivesse morta. Touka decidiu confrontá-los diretamente, e quando viram que ele era apenas um garoto em seu caminho, decidiram se livrar dele. Ele tentou fingir estar com medo para fazê-los se sentir melhor sobre si mesmos até que ele conseguiu paralisá-los, e então se sentiu mal consigo mesmo porque seu comportamento o lembrou de seus pais. Ele então decidiu se livrar dele sem perder tempo ou sentir remorso e continuou seu caminho para o novo andar nas ruínas, mas sentiu que precisava descansar um pouco antes de entrar no novo.
piso. Então ele tirou uma soneca em um dos quartos com Pidgemaru vigiando-o. Depois de acordar e continuar seu caminho, ele encontrou um grupo de aventureiros reunidos de maneira suspeita. Quando ele se aproximou deles, disseram que tinham notado que monstros estavam morrendo de formas estranhas em lugares aleatórios, não importando o quão poderosos fossem, e não conseguiam identificar o culpado. A líder do grupo Espada Tigre, Lily, decidiu retirar o grupo da missão de exploração para sua segurança e ofereceu-se para acompanhá-los, levá-los à superfície, mas ele insistiu em continuar seu caminho, então eles pediram para que ele informasse os outros aventureiros. Tuca continuou seu caminho pelas ruínas após esconder deliberadamente o fato de que ele era o responsável. Matando os monstros, percebendo que espalhar a notícia das mortes suspeitas dos monstros funcionaria a seu favor para reduzir o número de aventureiros nas ruínas. Depois disso, Tuca chegou à sala que continha a taça do olho do dragão, e quando ele se aproximou, encontrou o que parecia ser uma estátua de um grande dragão, mas ele supôs que a coisa poderia se mover. Então ele usou a habilidade de paralisia. Caso, e então ele confirmou seu palpite e se livrou dele sem esforço. Depois ele pegou a taça e ficou surpreso quando Saras entrou na sala e disse que pensou que seria a primeira a chegar depois que os outros se retiraram. Ele ofereceu-se para levar a taça se ela precisasse, e ficou intrigado que ele não se importasse em dar-lhe a taça de graça, e ela recusou recebê-la de graça. Antes de sair da sala, ele disse a ela que seu objetivo era eliminar um monstro em um lugar secreto nas ruínas e a aconselhou a descansar antes de... Ela desmaiou, mas ofereceu-se para acompanhá-lo até o andar de baixo para protegê-lo em troca do grau. Tuca percebeu que ela era teimosa e não o deixaria partir sem dar-lhe algo em troca, então ele concordou em levá-la com a condição de que ela não lhe pedisse detalhes pessoais. E que levaria um dia inteiro para retornar à superfície e que ele não se importaria se ela quisesse voltar sozinha antes disso. Ele estava curioso sobre o que ela sabia sobre monstros, e ela lhe disse que monstros de olhos dourados são a presa perfeita para heróis de outro mundo subirem de nível, e não ganham pontos por matar outras criaturas. Tuca então percebeu porque ele não ganhou nada por eliminar os guardiões sagrados. Ela então lhe contou que os monstros de olhos dourados são originalmente influenciados pelo demônio. A energia do rei está relacionada à sua essência, e alguns deles são capazes de formar relações positivas com os humanos. Tuca conecta os pontos e conclui que a cor dourada é considerada um mau presságio neste mundo, e para ele, simboliza Takutu, o garoto dourado convencido da sua classe. Enquanto continuam seu caminho, Saras sente outro monstro próximo a eles e percebe que ela significa Pidgemaru, então ele diz a ela que são parceiros e não uma ameaça para eles. Tuca decide que eles devem descansar por um tempo e diz a ela para relaxar, então ele lança um feitiço de sono nela para ajudá-la a dormir profundamente e ela retorna à sua forma original. Enquanto isso, alguns cavaleiros estão investigando a morte do Guardiões Sagrados sem vestígio de uma batalha sangrenta. E Sivit, o humano mais forte de todos os tempos, percebe que isso é obra de Saras, e fica animado para ver mais do poder dela no futuro. Depois de um tempo, Saras acordou e encontrou Tuca dormindo por perto, e acordou quando Pigmaru se moveu em direção a ela. Então eles continuaram seu caminho em busca do monstro, até chegarem a uma certa sala e ouvirem um som se aproximando fortemente. Então recuaram. E logo a parede quebrou, e um monstro enorme apareceu através dela, e eles perceberam ao vê-lo que era o Rei dos Templos. Saras então disse a ele que eles devem destruir a parte prateada no centro do peito dele para poder derrotá-lo, mas devem fazer um plano para chegar a essa parte, já que o Rei dos Templos é tão forte que os Espadas Tigre podem não ter uma chance contra ele. Tuca nota o olhar constante do Rei Esqueleto em Saras e percebe que ele a considera o verdadeiro perigo. Saras decide usar seu poder e parte para o ataque, pedindo a ele para manter em segredo o que está prestes a ver, e se desculpando por talvez não conseguir protegê-lo, pois o monstro superou suas expectativas. Antes que o monstro pudesse atacá-los, Saras ficou surpresa que ele conseguiu imobilizá-lo sem tocá-lo e usou seu veneno, poder, e terminou em segundos. Após morrer, ele conseguiu o que queria dos ossos, e disse a Saras que estava pronto para responder a qualquer questões depois de chegar à superfície. Ao sair, ele notou Pigmaru se movendo em certa direção e percebeu que havia algo lá. Quando se aproximou, notou algo envolto em um pano, então o descobriu e acabou sendo um ovo grande, por isso decidiu levá-lo para casa de acordo com os desejos de Pigmaru. Enquanto isso, o resto dos estudantes estavam sofrendo nas ruínas após os Cavaleiros Esqueleto aparecerem e atacarem-nos sem piedade. Ayaka estava cética de que conseguiria derrotá-los com sua arma atual e decidiu ganhar tempo para que os outros escapassem. No entanto, Shogo e Takuto conseguiram derrotá-los facilmente com suas superpoderes e Takuto gabou-se de ter alcançado o nível 24 após derrotar os cavaleiros, pensando que tinha atingido seu nível mais forte até então. Do outro lado, Saras entregou a taça do Olho de Dragão ao Clube Marcos em meio à surpresa de todos. Em seguida, ela saiu do clube e encontrou-se com Tuca, dizendo que no dia seguinte fariam uma cerimônia para dar a ela sua recompensa. Ele a pediu para conversarem em particular por um momento e concordaram em se encontrar no quarto dele à noite. À noite, Tuca estava trabalhando em uma solução para aprimorar o slime, usando os ossos do Rei Esqueleto, quando Saras apareceu pontualmente e se perguntou por que ele queria contratá-la como sua guarda-costas para que ela pudesse ganhar mais dinheiro, mesmo tendo bastante dinheiro graças ao bônus do Clube Marcos. Ele disse a ela que seu objetivo principal agora era encontrar uma feiticeira proibida na Terra dos Monstros de Olhos Dourados e queria que ela o acompanhasse. Ela disse a ele que pretendia viajar para o Ducado de Unato e considerou a missão adequada para ela porque a Terra fica na mesma direção do Ducado. Mas quando ela se sentiu relutante em aceitar o pedido dele, ele deu-lhe tempo para pensar e então lhe disse que conhecia seu verdadeira identidade depois que ela dormiu nas ruínas de Mills por causa de sua habilidade e assegurou a ela que ele tinha
nenhuma intenção de traí-la e precisava de suas habilidades de luta durante sua jornada. Ela diz a ele que usa o poder dos espíritos para esconder sua identidade e, em troca, precisa abrir mão do desejo de dormir, e que a razão pela qual os guardiões sagrados estão atrás dela é porque eles de repente veem sua forma verdadeira, tornando difícil para ela viajar. Tuca decide corresponder à confiança dela, dizendo seu nome verdadeiro e pedindo para que ela mantenha seu nome em segredo, pensando que assim ele conseguirá vinculá-la. Destino Coelho. Ao conhecer muitos segredos um do outro. Depois que ela concordou em ser sua guarda-costas e lhe contou seu verdadeiro nome, ele deu a ela gema como pagamento, mas ela ficou surpresa quando viu a gema e disse a ele que era uma gema do dragão azul, que raramente é encontrada em dragões lendários, tornando-a mais valiosa do que o cálice do olho do dragão. Ela então hesitou em aceitar um item tão valioso como pagamento por seu trabalho e disse a ele que joias não deveriam ser dadas tão facilmente, mas ele insistiu em dar a ela e disse que ela poderia jogá-la fora se não a quisesse. Ela hesitou antes de dizer a ele que era considerada uma fugitiva, e havia muito que ele não sabia sobre seu passado. Ele disse a ela que não estava tentando se intrometer, e que só queria que ela estivesse no seu melhor como sua guardiã. Ela percebeu que ele era uma pessoa carinhosa, e, no dia seguinte, eles se sentaram para tomar café da manhã em um bar, e as pessoas começaram a falar sobre eles como amantes e a fofocar sobre eles. Tuca disse a Ceras para deixar que falassem o que quisessem, e perguntou o que ela sabia sobre a magia proibida. Ela lhe disse que, segundo a deusa Vícios, era um feitiço antigo que havia sido banido por sua ordem, e ele deduziu que a deusa o havia proibido deliberadamente. Então Saras foi receber seu prêmio do Marcus Club, e eles concordaram em se encontrar ao meio-dia. Depois Tuca foi para a floresta, tentar a solução em Pigmaru. Depois, Marken Harkley fez seu discurso na cerimônia e disse a todos que ele tinha trazido um mágico que se especializa em desfazer ilusões para garantir que o troféu que Saras trouxe para o clube era real. Enquanto isso, Ayaka encontrou Vícios após a batalha com os Cavaleiros Esqueleto. Ayaka perguntou ansiosamente sobre sua companheira de equipe, Sakura, que perdeu a mão durante a batalha. E Vícios assegurou-lhe que a curaria facilmente, e disse que seus feitiços de cura são usados apenas em heróis de alto escalão. Quando perguntada se planeja se juntar ao grupo de Tokuto, ela diz que não acha que pode se dar bem com ele em seu estado atual, mas fica surpresa quando Vícios a chama de egoísta, e diz que seu egoísmo é a razão pela qual a classe B não se dá bem. Ayaka percebeu que estava fingindo tristeza e pena para apelar para ela, mas insistiu em recusar a juntar-se a Tokuto. Ela disse que isso significava que ela estava virando as costas para o mundo em busca de redenção e decidiu dar a ela a responsabilidade de cuidar e treinar os alunos que não passaram no teste. Ayaka ficou surpresa que ela mencionou isso de novo, achando que já tinham concordado em tudo. Ela disse que recebeu uma ordem real há poucos dias para se livrar de todos os heróis que não podiam lutar. E Ayaka percebeu que isso tinha se tornado uma forma de pressioná-la. Por outro lado, Tuca esperou por Saras por tanto tempo que começou a suspeitar que algo tinha acontecido com ela ou que ela o tinha abandonado de repente e decidiu ir descobrir por conta própria. No caminho, ele ouviu um grupo de pessoas falando sobre sua fuga para as Florestas Escuras e ficou surpreso ao ver os Cavaleiros do Dragão Negro voando acima dele. Enquanto isso, Saras estava fugindo a toda velocidade para as Matas Escuras após ser descoberta. Quando percebeu que os Cavaleiros do Dragão Negro estavam se aproximando, decidiu enfrentá-los. E usou seus poderes para se livrar deles, mas teve dificuldade em usar todo o seu poder devido à capacidade de dissipar ilusões. Então questionou por que havia um dragão atrás dela sem um cavaleiro e percebeu que era apenas isca. Ela correu para frente para confirmar seu palpite e encontrou Gizon esperando por ela. Ele jurou garantir que ela morresse antes de sair da floresta e continuou atacando-a até que ela tropeçou e perdeu a espada. Gizon viu isso como a oportunidade perfeita para aproveitar seu tempo com ela antes de se livrar dela. E enquanto ela desejava poder usar todo o seu poder, Tuca apareceu do nada e imobilizou Gizon sem perceber. Depois usou sua habilidade de veneno não letal para mantê-lo no lugar enquanto ele sofria em silêncio. Saras vai até ele e diz que ele pode estar se colocando em perigo ao ficar com ela, já que ela será caçada pelos Cavaleiros do Dragão Negro e quer devolver o que ele pagou e cancelar o acordo deles. Então, ele lhe dá uma bolsa com todas as joias do Dragão Azul e diz que ainda quer que ela vá com ele. Saras fica surpresa quando Tuca lhe pede para tirar a roupa e percebe que ele trouxe outro disfarce para ela e sugere que ela tente convencer uma feiticeira tabu a levá-la quando a encontrarem. Saras está curiosa sobre o porquê de ele se esforçar tanto por ela. Ele respondeu que ela o lembra de alguém, mesmo que não se pareçam, mas tem a mesma aura, e se a abandonar, sentirá como se tivesse abandonado sua tia. Ao perceber que eliminar o Dragão Negro e seu cavaleiro não é suficiente para aumentar seu nível, ele decide interrogar Gizon em troca por seu perdão. Ele lhes disse que não escaparia ao se opor aos Cavaleiros do Dragão Negro. E quando Saras perguntou quem ele queria matar, sua cabeça foi esmagada com uma lança antes que ele pudesse dizer uma palavra. Em seguida, foram surpreendidos pela chegada do cavaleiro mais poderoso da história da humanidade, Sivat, e Tuca sentiram uma aura aterrorizante ao vê-lo. Quando Sivat pousou na frente deles com os 5 cavaleiros, Saras percebeu que faltava um cavaleiro. Enquanto isso, um velho chamado Ortola acordou aterrorizado depois de ter um pesadelo sobre Saras e lembrou-se de que ele havia permitido que ela escapasse antes para que Sivat não a pegasse e implorou para que ela desaparecesse deste mundo em troca de qualquer coisa. Saras sentiu o chamado de Ortola antes de ele morrer. Enquanto Sivat e seus seguidores debatiam o que fazer com ela, ele decidiu desafiá-la para um duelo, e se ela vencesse, seria permitida sair em paz para testar sua força total em uma luta real.
Tuka, que estava paralisado de medo e sentia como se alguém estivesse com uma faca ao redor de seu pescoço, apesar da distância entre eles, pediu-lhe que conversasse um pouco em particular. Quando Sivat perguntou seu nome e percebeu que ele estava usando um pseudônimo, ficou interessado em saber a história por trás disso. Schweiss perguntou-se por que ele estava de repente interessado em Tuka e respondeu que ele estava na frente dos 5 cavaleiros e não tinha medo, mas sim esperando uma abertura para atacá-los. E Tuka percebeu que a inteligência de Sivat não deve ser subestimada. Curioso por saber por que ele tinha escolhido enfrentar Saras quando havia muitos oponentes poderosos dignos de enfrentá-lo, como a deusa Vícios, ele lhe contou que sua cidade natal, Bektes, e o reino alienígena tinham formado laços estreitos entre si, fazendo-o focar nos heróis que os haviam convocado de outro mundo e lhes dado a capacidade de alcançar força máxima em um curto período de tempo, o que fez com que ele concentrasse sua atenção nos heróis que havia convocado de outro mundo. Tuka percebe que ele tem confiança demais em si mesmo e seu único desejo é enfrentar oponentes fortes. E Sivat admite que perdeu o interesse em Saras e só enviará sua cabeça para a princesa de Nia. E ela fica chocada quando ele lhe conta que ela é a razão pela qual o reino dele invadiu seu país. Enquanto Sivat estava tagarelando, Tuka teve uma ideia para ajudá-lo a sair desta situação. Ele se ofereceu para lutar contra Sivat em um duelo, dizendo-lhe que era um herói de outro mundo abençoado pela deusa e contando-lhe seu verdadeiro nome. Sivat ficou chocado com a sua súbita honestidade e Saras ficou surpresa com o fato de ele ser um herói de outro mundo. Mas Sivat percebeu que ele era sincero no que dizia e o advertiu para não tentar mentir porque tem a habilidade de reconhecer uma mentira. Quando ele perguntou por que ele andava sozinho, ele respondeu que sua situação é diferente da dos outros colegas, então preferiu ser independente deles por ordem da deusa Vícios, pois ele está em outro nível completamente. E ele não mencionou o ponto de que ele é o mais inferior entre eles. Sivat maravilhou-se com o fato de ele ser especial o suficiente para atrair a atenção da deusa. E quando questionou seu pedido, Tuka lhe disse que queria que o poupasse por enquanto até se tornar mais forte do que era e vir para desafiá-lo e acabar com ele. Sivat fica animado quando Tuka jura sua morte e pergunta como ele conseguirá a força para derrotá-lo. Tuka responde que pretende ir para a Terra dos Monstros de Olhos Dourados para ficar mais forte e depois voltar a Vícios e se vingar da deusa. Sivat concordou com sua proposta e estava curioso para ver quão forte Tuka se tornaria durante sua jornada, e concordaram em se encontrar novamente depois de um tempo e resolver a questão entre eles em uma luta de morte, e Sivat permitiu que ele partisse. Mas Tuka recusou quando soube que ele pretendia se livrar de Saras agora, e disse que precisava da força dela para chegar à Terra dos Monstros. Sivat ficou impressionado por ele querer que Saras o acompanhasse sem o consentimento de Vícios, e seus seguidores ficaram surpresos com sua decisão de perdoar Saras também, desde que ele se desfizesse dela após terminar com Tuka, e ordenou que ninguém os fizesse mal durante a jornada. Em seguida, eles partiram silenciosamente enquanto Tuka se sentia vitorioso por seu sucesso em convencer Sivit a deixá-los em paz. Sivit ficou chocado quando ele e seus seguidores foram paralisados pelo astuto Tuka e lhes disse que não pretendia adiar sua luta por tanto tempo. Sivit tentava se mover desesperadamente enquanto Tuka decidia resolver a questão, rapidamente, e lançou um feitiço de veneno mortal neles. Foi então que Tuka percebeu por que Sivit era chamado o mais forte da história da humanidade, pois era a segunda vez que via seu oponente se forçar a mover-se enquanto estava paralisado, e achava que não devia relaxar sua defesa até ter certeza de que ele estava morto. E viu uma luz emanando dos corpos dos cavaleiros, e percebeu que era um sinal de forças próximas, apesar de... Vendo um grande número de cavaleiros voando acima deles, decidiu ficar até ter certeza de que os 5 cavaleiros estavam mortos, e que Saras decidiu ficar com ele em troca das joias do dragão azul. Sivit tentou falar com os cavaleiros, ordenando que se livrassem deles à distância, sem se aproximar. Então Tuka fundiu seu corpo com Pigmaru, após o reforço, e fez seus braços alcançarem o cavaleiros diretamente, e lançou um feitiço de paralisia através dele, forçando-os a cair. Tuka descobriu novas habilidades e conseguiu testá-las nos corpos mortos à sua frente sem piedade, já que eram apenas um bando de escória como ele, e continuou a torturá-los até a morte, fazendo seu nível disparar. No entanto, Sivit ainda estava vivo devido à sua força extraordinária e disse-lhe antes de morrer que havia desistido de ser um herói e se tornado um mero vingador. À noite, ele agradeceu a Saras por escolher ficar com ele em vez de fugir. Então lembrou que os dragões que os 5 cavaleiros montavam eram diferentes em tamanho de outros dragões, e Saras ficou surpreso quando ele mencionou que já havia derrotado o Conquistador de Heróis sem saber sua identidade. No dia seguinte, Hayaka estava surpresa por, depois de todo esse tempo, ainda não ter conseguido despertar nenhuma de suas habilidades únicas. Uma garota chamada Nianton aproximou-se do grupo de heróis e disse-lhes que os acompanharia em nome da deusa, Vixias. Shoga começou a intimidá-la, e expressou seu desagrado por uma garota fraca como ela dar-lhes ordens, mas rapidamente caiu no chão após receber um golpe dela, e todos ficaram surpresos com a força e rapidez com que ela se moveu. Então, ela disse aos outros que eles voltariam para a capital real para começar a próxima etapa dos testes. Depois disso, Tuka contou a Saras sua história e disse-lhe que pretende usar tudo o que ele conquistou para alcançar sua vingança e esmagar qualquer coisa que fique em seu caminho, já que ele não se sente mais orgulhoso de si mesmo. E Saras concordou em lhe emprestar sua força para que ele possa alcançar sua vingança. Ele a advertiu que sua jornada de vingança será desprovida de honra, justiça e os valores que ela preza. Ela disse a ele que quer retribuir, já que ele arriscou sua vida sem pensar em nada por ela várias vezes, e ele prometeu internamente retribuir seu apoio um dia. Alguns dias depois, os guardas foram verificar as ruínas do descarte.
e ficaram surpresos ao não encontrar nenhum sinal dos monstros lá dentro, e ficaram chocados com a ideia de que um dos exilados pudesse ter saído das ruínas vivo. Mas um deles negou, já que é impossível para alguém que é exilado nas ruínas de Descarte sobreviver. Por outro lado, Tuca foi às compras e notou uma máscara preta distinta. O comerciante lhe disse que ela se chamava Senhor das Moscas, e lhe contou a história de seu proprietário original, que conseguiu transformar uma ilha de monstros em sua própria fortaleza e derrotou todos os inimigos que tentaram invadi-la, o que levou a se tornar um senhor demônio rejeitado pela própria fonte do mal, e embora seu exército tenha sido eventualmente aniquilado, eles ainda são famosos pelo que fizeram. Tuca comprou a máscara e decidiu que o papel de herói já não lhe servia, e ele preferia o papel de demônio. Ele então usou a máscara como símbolo, e jurou se vingar de Vixias um dia e esmagá-la sob seus pés. No reino de Magnar, notícia da morte dos 5 cavaleiros chegou ao castelo do Protetorado Branco, e os membros do conselho não podiam acreditar até que Jin lhes disse que ele mesmo havia verificado os corpos. E Vixias disse que eles estavam perseguindo Saras, e Jin acrescentou que encontrou peças das roupas dela rasgadas e misturadas com sangue. Alma supôs que ela poderia estar morta agora, enquanto Vixias estava devastado pela morte dos 5 cavaleiros, pois eram sua esperança de derrotar o grande rei demônio, e decidiu que era hora de os heróis do outro mundo desempenharem um papel mais importante a favor da Aliança Sagrada. Rei Falcão do Shun. Jin expressou sua admiração pelo fato de todas as nações sempre confiarem em Alion quando surge um grande mal, e então questionou a veracidade da lenda do Conquistador dos Deuses, o que deixou Vixias um pouco chateada antes de Genósia mudar de assunto, e questionar se a morte dos 5 cavaleiros foi obra de Saras, e recebeu a notícia de que alguém no reino de Ousa estava afirmando ser responsável pela morte dos 5 cavaleiros. No dia seguinte, Tuca e Saras se disfarçaram e continuaram sua jornada em direção à Terra dos Monstros. No caminho, eles notaram o castelo para esportes sangrentos em Ulsa, e Saras disse a ele que é uma arena onde escravos e mercenários lutam entre si até a morte sob a direção do Duque, e a guilda dos mercenários para avaliá-los. Depois disso, foram à estalagem reservar um quarto, e Saras sugeriu que reservassem um quarto para ambos para reduzir as despesas de viagem. Ele lembrou-a de que isso significava que um homem e uma mulher ficariam juntos em um quarto, e ela corou e disse que não se importava. Então eles foram jantar na taverna e ouviram alguns clientes falando sobre a morte dos 5 cavaleiros, e atribuíram a morte deles a Saras, dizendo que ela morreu lutando contra eles, e que foram eliminados pelo grupo Ashin, que afirmava ter derrotado os 5 cavaleiros em todos os lugares. Saras sussurrou para Tuca que ela também tinha ouvido alguns rumores sobre Ashin, e que eles adoram um deus das maldições. Em breve, 4 pessoas com roupas disfarçadas, rostos e vestindo uniformes entraram na taverna e se apresentaram como guardas de Ashin, e ordenaram que uma mesa fosse liberada para eles. Tuca sentiu que eles não pareciam uma ameaça para ninguém, apesar de sua arrogância, mas decidiu deixar que eles cuidassem dos 5 mosqueteiros então como não chamar atenção para si mesmo. Ele continuou a ouvir rumores de clientes até ouvir alguém falando sobre uma feiticeira tabu. Ele não hesitou em ir até eles e pedir que lhe contassem mais sobre ela em troca de pagar pelos pedidos deles na mesa. Eles o convidaram para sentar com eles, e disse-lhe que havia alguém que afirmava ter encontrado a feiticeira na capital real, e é conhecido como o lutador mais forte em Monroe. Quando ele lhes perguntou como poderia encontrá-lo, eles o encontraram entrando no bar e sentando-se no bar, parecendo uma chita, semelhante ao King da série de jogos Tekken. E eles disseram a ele que essa é a lutadora mais poderosa de Manho, e seu nome é Eve Speed. Eve estava sentada calmamente comendo seu jantar, até que encontrou Tuca se aproximando dela e a convidando para jantar às suas custas, usando seu apelido para se apresentar. Quando ele perguntou a ela sobre a feiticeira proibida, ela percebeu que ele tinha ouvido os rumores sobre ela. Então ela lhe disse que tinha ido à Terra dos Monstros, mas nunca a conheceu. Ele disse que estava curioso sobre ela, e queria se tornar cientista no futuro. Ela o alertou que a Terra dos Monstros não é um lugar de onde se pode entrar e sair vivo. Ela apostou que ele não duraria 3 dias e o aconselhou, antes de partir, a valorizar sua vida de jovem e não correr riscos. No caminho para a pousada, Ceras lhe disse que Eve estava mentindo, e ele percebeu que ela fez de propósito depois que ela se revelou para ele. E quando chegaram, ele lembrou que esqueceu de trazer comida para Pigmaru, então decidiu usar o que tinha sobrado na sacola de couro. E Ceras ficou surpresa que ele tinha essa habilidade de comer como eles. E os 3 sentaram e comeram pão seco juntos. Então Tuca pensou que precisava encontrar uma maneira de convencer Eve a lhe contar o paradeiro da feiticeira proibida. Ele tentou adivinhar se ela tinha alguma fraqueza e pensou em tentar atraí-la com dinheiro. Por outro lado, Eve encontrou uma garota chamada Lisbeth e prometeu tirá-la de Ousa e pediu para ela aguentar por um tempo. Enquanto isso, Tuca observou Ceras treinar e percebeu por que Sivete queria enfrentá-la tanto, já que ela é muito boa com a espada. Então ele pediu para ela lhe ensinar um truque que ele poderia usar para lutar de perto. Ceras se sentiu nostálgica, pois costumava treinar cavaleiros quando era líder deles. Ela pediu para ele atacá-la, e quando ele investiu contra ela amarrou as mãos dele atrás das costas e disse que ele poderia usar o movimento contra oponentes que não quisesse machucar. Então percebeu que estava muito próxima dele e rapidamente recuou. Ele sugeriu que ela explicasse o movimento sem aplicá-lo se não quisesse chegar tão perto dele. Eles continuaram praticando juntos. Depois de um tempo, enquanto Ceras lavava as roupas deles, sentiu a vontade de cheirar as roupas dele e percebeu que gostava dele, e sentiu que uma parte dele estava se fundindo com ela. Ela ficou surpresa ao encontrá-lo parado atrás dela, após notar que o seu
As roupas tinham sumido. Ela temia que ele pudesse tê-la visto cheirando suas roupas, então disse a ele que estava lavando suas roupas juntas. Depois que ela adormeceu, Tuca sentou-se lendo o livro das artes proibidas e ficou olhando para Ceras por um tempo porque ela parecia tão... legal. Então ele pensou que ela estava se esforçando para ser útil ao suprimir suas emoções para fazer bem o trabalho dela, e ele deveria estar grato a ela. Mas ela acordou enquanto ele estava pensando, e quando ele disse a ela que ainda não conseguia dormir, ela lhe deu algumas ervas para ajudá-lo a relaxar. Ele pensou em tentar misturar as ervas dela com o cubo de comida dele e uma xícara, mas depois, bebendo, eles descobriram que Ceras usou as ervas erradas, pois ela colocou as que o mantinham acordado e excitado. E ele continuou suando até decidir passar a noite inteira lendo seu livro. Embora ele tentasse se distrair lendo o livro, ele ainda assim voltar ao normal e continuou olhando para Ceras como se quisesse devorá-la, até que ela lhe perguntou se ele conseguia resistir às tentações ao seu redor. Ele vai até a janela e diz a ela que prioriza sua vingança acima de tudo agora, o que o faz sentir-se constrangido e incapaz de se concentrar em outras coisas. Ceras está atrás dele. Ajoelha-se e jura fazer o que puder para libertá-lo de suas correntes e ajudar a viver uma vida normal e pacífica. No dia seguinte, eles foram juntos colher informações sobre... Eve e Ceras descobriram que ela era uma escrava antes de se tornar uma lutadora, e seu mestre a vendeu para os donos do castelo Bloodsport, e tudo o que ela faz é esmagar seus oponentes no ringue e ganhar dinheiro para seus mestres, e ela não perde uma luta há 3 anos. Quando ela lhe contou que sua luta de amanhã seria a última de sua carreira, ele percebeu que ela tinha arrecadado dinheiro suficiente para comprar sua liberdade, o que tornaria difícil negociar com ela. Ela disse a ele que tinha juntado dinheiro suficiente para se libertar há 2 anos, mas agora estava trabalhando para libertar outra pessoa. E a maioria dos lutadores no Bloodsport morria em suas últimas lutas. Ele se pergunta se isso é resultado de enfrentar oponentes fortes, mas Ceras suspeita que seja mais do que isso, já que o Duque quem dirige o castelo interfere deliberadamente nas lutas para colocar os lutadores em desvantagem, e Tuca decide usar a oportunidade a seu favor. Tuca pensou que o Duque poderia querer se livrar de Eve como uma lutadora forte e famosa para passar a tocha para a próxima geração de guerreiros. E ele decidiu colocar seu plano em ação agora, e não esperar pela luta de amanhã. À noite, ele foi encontrar Eve em um beco e perguntou honestamente se ela tinha mentido sobre não saber onde a feiticeira estava. Ele adivinhou que ela poderia conhecê-la, e quando ela negou, ficou surpresa quando Sarah se juntou a eles e a chamou de mentirosa. Eve pensou que eles queriam lutar com ela e se perguntou qual era o objetivo deles. Tuca disse que queria salvá-la porque o Duque iria garantir que ela fosse derrotada em sua última luta. E ele queria ajudá-la porque precisava das informações que ela tinha sobre a feiticeira do tabu. Quando mencionou Lisbeth, ele disse que sabia que ela vinha lutando por ela nos últimos 2 anos e sugeriu que a sequestrasse e escapasse antes da luta. Ela recusou, pois o Duque e os mercenários os perseguiriam por todo o continente se ela não jogasse pelas regras e obtivesse o direito de comprar sua liberdade. Então ela ficou surpresa quando Tuca sugeriu que a levasse e se escondesse onde a feiticeira proibida está. Ela disse que é impossível para qualquer um chegar ao coração da Terra dos Monstros, e ele percebeu que ela falou como se já tivesse estado lá. Ele ofereceu unir forças para chegar lá e prometeu proteger Lisbeth. Ela ficou intrigada com a oferta dele, mas estava cética quanto às suas habilidades. Ele disse a ela que era habilidoso em magia apesar de sua aparência, que sugeria que ele era apenas um covarde e fraco, e confessou a ela que ele havia derrotado o Rei dos Templos e os 5 Cavaleiros. Quando percebeu que ela não acreditava nele, usou seu poder de paralisia nela para provar sua sinceridade, e disse que graças a esse poder, ele conseguiu derrotar Sivê e seus seguidores. Então Sarah se revelou claramente, e disse a ela que era a garota que eles estavam perseguindo na época. Ele então cancelou seu poder sobre ela, e disse que cabia a ela se ela acreditava neles ou não. Ela disse a ele que, de qualquer forma, ela teria que lutar sua última luta amanhã, e prometeu ganhar a liberdade dela e de Lisbeth à força. Tuca pergunta se ela realmente acha que o Duque manterá sua promessa se ela vencer a última luta, já que ele parece ser um vilão segundo os rumores sobre ele. Mas ela insiste que ele cumprirá sua promessa como faz após cada luta, e que ele não é tão cruel quanto pensa que é, e que ela não pode confiar neles alguns dias após o primeiro encontro. Tuca pressionou sobre por que ela tinha tanta fé no esporte sanguinário e que ela não estava apenas dizendo isso para se convencer de que tudo ficaria bem. Antes de partir, ele disse a ela que planejavam deixar a cidade pela manhã e que esperariam perto da ponte do portão da frente caso ela mudasse de ideia. No caminho para a hospedaria, encontraram um guarda-barraco em frente a uma casa com pessoas reunidas ao redor. Eles souberam que o dono da casa havia morrido de uma maldição por se opor ao líder deles, Muad'Dib. Saras estava furiosa com a grosseria deles e por se darem o direito de atacar pessoas, quando ela queria sacar sua espada e defender uma mulher que estava sendo assediada por eles. Tuca disse para ela ficar parada, então usou seu poder de fúria neles para forçá-los a lutar entre si e seguiu seu caminho. Saras então perguntou se ele esperava que Eve e Lisbeth estivessem livres amanhã, e ele disse que pelo que ouviu sobre o dono delas, o Duque Xuan, futuro na presença dele e poderia ter um fim horrível para sua vida. Eve, por outro lado, achava que Xuan deveria se sentir bem com ela, já que ela tinha cumprido seu dever tão bem todo o tempo que ela esteve aqui, mas ela continuou pensando nas dúvidas em sua cabeça e decidiu conferir por si mesma. Então ela se esgueirou para o quarto do Duque e escutou sua conversa com um de seus seguidores. Ela ficou surpresa que as palavras de Tuca eram verdadeiras e que ele estava planejando matá-la na luta amanhã. Quando seu seguidor perguntou sobre Lisbeth, ele decidiu adotá-la na esperança de que ela se tornasse uma bela mulher um dia. E treiná-la.
e quando ele se cansasse dela, ele a venderia para um bordel no futuro. Eve estava furiosa com as intenções desprezíveis dele em relação a elas, e quando voltou para seu quarto, encontrou Muad'Dib parando-a para lhe desejar sorte para a luta de amanhã. Então, continuou seu caminho, pensando em salvar Lisbeth de qualquer maneira que pudesse. Algumas horas depois, Eve foi ao local que Tuca havia descrito para ela. Ele ficou surpreso por ela ter chegado mais cedo do que esperava, mas percebeu que ela tinha mudado de ideia e decidido cooperar com eles, e disse que tinha condições em troca de lhes contar o local da feiticeira proibida. Enquanto isso, Lisbeth estava trabalhando até tarde limpando o bar, e o dono do bar a repreendeu por seu trabalho lento enquanto um cliente tentava molestá-la. E o dono do bar o avisou de que se arrependeria de tocá-la, já que alguém importante pretendia adotá-la no futuro. O cliente zombou dela por parecer uma máquina e não ter sentimentos. Ela disse que estava fingindo ser durona e deliberadamente bateu forte nela para fazê-la chorar. Mas ela se lembrou quando a Eve lhe deu uma pequena boneca de leopardo e disse para ela ser forte. Mas a estalajadeira continuou a humilhá-la, fazendo-a se sentir patética, até que a Eve entrou na taverna e a chutou, dizendo que levaria a Lisbeth. E quando colocou a mão na bainha da espada, a estalajadeira se ajoelhou diante dela e implorou seu perdão, dizendo que o Zhuan havia mandado ela ser cruel com ela. E prometeu que não contaria a ninguém para onde estavam indo a seguir. Disse-lhe para dizer que estava indo para o sul procurar Lisbeth após seu repentino desaparecimento. Quando eles saíram, Lisbeth ficou horrorizada ao ver Tuca usando uma máscara. Depois que eles saíram, ele se aproximou da estalajadeira e disse-lhe que seu ato ridículo não o enganaria como fez com Eve. Ele decidiu se livrar dela depois que ela o lembrou de seu passado doloroso com Lisbeth. Ele lançou paralisia, veneno e escuridão nela de uma só vez e pensou em fazer parecer que ela foi vítima de um roubo, esfaqueando-a com uma faca. Ele então encontrou-se com os outros e começaram sua jornada para a Terra dos Monstros. Ele decidiu revelar sua verdadeira identidade e disse a Eve seu nome e o nome de Saras. Ele avisou Lisbeth que estavam prestes a embarcar em uma jornada onde poderiam perder suas vidas, mas ela não se importava com o perigo desde que estivesse com Eve. Eve perguntou-lhe por que ele queria encontrar a feiticeira, e ele lhe contou sobre o pergaminho de magia que não conseguia decifrar. Ela ficou aliviada por ele não ter a intenção de machucá-la e decidiu dar-lhe sua lealdade. Quando ele se admirou da confiança repentina dela nele, ela disse que ele tinha muitas maneiras brutais de obter informações dela, mas ele escolheu a paz, o que mostra que ele é uma boa pessoa. Saras se perguntou se seria adequado levar uma garota jovem na jornada, e Tuca jurou protegê-la a todo custo. Ele também queria incluí-las no grupo, já que Eve tinha ampla experiência na Terra dos Monstros e tinha alguma conexão com a feiticeira, e Lisbeth era da mesma espécie que a feiticeira, segundo rumores de que ela era uma elfa negra. Depois de um tempo, eles se viram sendo perseguidos, e Tuca se perguntou como os mercenários sabiam onde eles estavam. Eve lembrou-se de quando Muad'Dib a encontrou no corredor, e percebeu que eles sabiam onde estavam por causa dela. Então, ela pediu a Tuca para levar Lisbeth e deixá-la, mas ele decidiu preparar armadilhas para eles com antecedência e lutar ao lado dela. Então, amarraram sinalizadores nas costas dos cavalos e os soltaram para atrair a atenção da primeira onda de perseguidores e alcançá-los. Tuca ordena que Eve e Lisbeth se escondam no bosque, e diz a eles que precisa de Saras por enquanto para realizar suas plano. Achando Muad'Dib muito inteligente, ele sussurra para Saras para lhe dizer o que fazer. Quando Eve lhe pergunta sobre o seu plano, ele diz a ela que pretende atrair a segunda onda de perseguidores para um lugar onde possam derrotá-los. Saras vai atrair Muad'Dib para a floresta, mas logo percebe que uma armadilha foi preparada para seu povo. Quando ela aparece disfarçada, ele oferece entregar Eve e Lisbeth em troca de seu perdão e para ela se juntar ao seu grupo Ashan. E se ela recusar, ele promete fazê-la sofrer até a morte com suas maldições, como fez com os 5 cavaleiros. Saras fingiu ignorância e o encontrou falando sobre sua derrota dos 5 cavaleiros, como se ele realmente tivesse feito isso. Ela decidiu atraí-lo concordando com suas exigências em troca de sua promessa de garantir a segurança de Eve e Lisbeth. Quando ela pediu que a seguissem para dentro da floresta, Muad'Dib percebeu que ela estava tentando atraí-los com suas palavras e disse a seus seguidores para estarem preparados para qualquer ataque que pudesse ocorrer. Saras descobriu que os Ashanti estavam usando uma forma avançada de veneno em suas flechas para suas maldições depois que substituíram a guilda de mercenários que foi dizimada por um herói de outro mundo. Muad'Dib lhe disse que a morte dos cavaleiros foi a oportunidade perfeita para eles fortalecerem a fé das pessoas em suas maldições. Ela perguntou o que ele queria para provar seu poder, e ele disse que queria usar o Duque para criar um papel importante para Ashanti na país para que ele pudesse controlá-lo completamente. Quando Saras negou que alguém estava com ela, ele não acreditou que ela havia decidido enfrentá-lo sozinha e suspeitou que alguém estava escondido por perto. Então Saras decidiu revelar sua identidade e disse a ele que era uma das que lutaram contra os 5 cavaleiros. Mas Muad'Dib não estava convencido de que ela poderia derrotá-lo sozinha, não acreditando que ela pudesse derrotar o homem mais poderoso da humanidade, Sivet. Ele então trouxe seu mais seguidor poderoso e disse a ela que ele era Bilgor, o último oponente que Eve enfrentaria, enquanto ele e seu irmão, Varejan, são os 2 irmãos mais poderosos em Ashan, e Saras se viu cercada por todos os lados, enquanto Muad'Dib contemplava com confiança o que pretendia fazer com ela. Saras decidiu acompanhá-lo e ajoelhar-se diante dele até que Tuca decidiu realizar o ataque contra eles e paralisá-los antes que percebessem através de Pigmaru. Então ele apareceu para eles e disse a Muad'Dib que tinha conseguido esmagar seus seguidores enquanto ele balbuciava, e agora ele era a presa. Tuca então lançou um feitiço de veneno nele e disse-lhe que deliberadamente o forçou a não entrar na floresta através do galho quebrado para que todos estivessem ao alcance de seus ataques no pátio exterior.
Moad e seus seguidores logo colapsaram pela grande dose de veneno que receberam e acabaram mortos. Tuka pediu a Seraz para voltar aos outros e informá-los da situação. Quando percebe que a primeira onda de perseguidores está a caminho, ele decide preparar uma armadilha para eles em uma escala maior. Quando ele quer se reunir com Pigmaru novamente, ele descobre que sofre uma diminuição de força devido à sua fusão com seu corpo. Eve vai até ele e se oferece para ajudá-lo. Ele pergunta a ela se pode determinar o número de soldados na primeira onda, o que ela pode fazer com suas habilidades de tigre. Quando eles se aproximam dela e acham que a pegaram, Tuka aparece do nada e os imobiliza. Ele jurou tirar a vida dela e forçar Lisbeth a usar sua máscara de tigre enquanto servia clientes. Quando Tuka quis usar sua habilidade de paralisia neles, percebeu que havia um limite para o número de alvos em que podia usá-la. Eve aproveitou a oportunidade para atacar os cavaleiros restantes do Duque e eliminar eles, causando a fúria de Xuan, que prometeu não deixá-los escapar. Eve se voltou para os seguidores restantes e continuou a despedaçá-los com sua espada até que só restasse Xuan. Ele decidiu recuar e prometeu que garantiria que eles teriam um fim cruel no futuro. Mas Tuka o paralisou antes que ele escapasse e acabou morrendo pelas mãos de Eve com um único golpe de sua espada. Tuka então decidiu se livrar dos corpos de Ashant sem deixar rastros através de sua habilidade de congelamento para simular a morte dos soldados do Duque e reforçar a mentira de sua derrota dos 5 cavaleiros. E depois de congelá-los todos, ele esmagou seus corpos com seu machado em pedaços. Jin ficou chocado pela notícia do desaparecimento de todo o grupo Ashant e sentiu-se em um dilema porque não sabia como explicar isso a Vicious. Então, ele ordenou que seus seguidores encontrassem o grupo Ashant a qualquer custo, enquanto Tuka e o resto usavam uma caverna como abrigo até de manhã. Então Tuka e Seras ficou vigiando Eve e Lisbeth enquanto dormiam. Ele estava curioso para tocar a orelha de elfo de Seras. Quando tocou, sentiu uma estranha sensação desconhecida até começar a sentir-se envergonhada. Então ela perguntou-lhe se ele tinha algum sentimento especial por Eve ou Lisbeth. E ele disse-lhe que Eve é um pouco como seu tio, já que sua tia e seu tio são a única razão pela qual ele quer voltar ao seu mundo de origem. Enquanto Lisbeth acha que ela é muito parecida com ele, pois ele era uma pessoa fraca como ela no passado. Ele então diz que ela pode guiá-lo em sua jornada de vingança, pois ele não é uma boa pessoa e não pretende salvar o mundo. Apenas busca vingança contra a deusa Alarin. Ela lhe diz que não pretende partir, pois tem suas próprias opiniões sobre Vitios. Ele decidiu recompensá-la atendendo apenas a um pedido, não importa o que disse a ela para pensar sobre isso até aquele dia. E quando ela adormeceu, ele ficou de guarda para eles 3 durante toda a noite. E do outro lado, Ayaka estava treinando espada com Niantan, e elas concordaram em manter o treinamento em segredo entre elas. Ayaka estava curiosa sobre por que Niantan tinha concordado em ajudá-la em segredo, e Niantan disse-lhe que ela era muito parecida com sua irmã mais nova, e poderia cair vítima de intriga e violência se fosse mais fraca do que seus oponentes. Na manhã seguinte, Tuka comprou um vestido novo para Lisbeth continuar seu viagem. Então Sera sugeriu que pensassem em um nome para o grupo, e ela sugeriu Soldados do Senhor das Moscas. Tuka notou uma árvore gigante apodrecida, e Eve pediu-lhe que colocasse um pouco de magia em sua mão direita. E quando ele fez isso, descobriu que ela tinha a capacidade de rastrear alvos através da habilidade que herdou de sua tribo, e conseguiram localizar uma feiticeira tabu na área. À noite, Tuka pensou se estava certo sobre a ideia de vingança contra a deusa, ou se ele era apenas um tolo vergonhoso, e descobriu que a chama da vingança dentro dele não estava se apagando com o passar do tempo, e jurou fazê-la ver o inferno com seus próprios olhos. E decidiu usar sua presença na Terra dos Monstros para aprimorar suas habilidades e estatísticas para fechar a lacuna entre ele e os heróis de ranking S. No dia seguinte, a deusa Vicious admirou o nível dos heróis e sua determinação em melhorar suas estatísticas, mas disse-lhes que ainda lhes faltavam técnica e habilidades de combate e decidiu trazer os melhores cavaleiros de todos os países para treiná-los, já que a batalha com o Império do Rei Demônio pode exceder as expectativas. Então disse a Niantan que deveriam continuar a treinar os heróis e elevar seu nível, pois planeja enviá-los para a Terra dos Monstros no futuro. Por outro lado, Lisbeth decidiu carregar a bagagem sozinha para aliviar os outros e dar a eles a oportunidade e espaço para se preparar para qualquer ataque repentino no caminho. Enquanto estavam a caminho do local designado, encontraram um monstro perto deles, então se esconderam na grama. Então Eva tentou confrontá-lo com sua espada, mas não conseguiu penetrar seu corpo sólido, então Tuka o eliminou com suas habilidades. Depois de terminarem a primeira fase de enfrentamento dos monstros, Tuka percebeu que eram fracos comparados aos monstros que ele encontrou nas ruínas. E quando examinaram a arte, livro, eles descobriram que o monstro que derrotaram era o criador de uma ferramenta proibida, uma pedra que muda a voz de quem usa a máscara do Senhor das Moscas. Então ele decidiu dar a pedra para Estera sem hesitação. Quando continuaram sua jornada, Tuka deliberadamente deixou Lisbeth para se virar sozinha e cruzou para o outro lado pelas pequenas pedras no rio. Quando ela quase caiu, ele usou Pigmaru para pegá-la. Quando ela os alcançou, perguntou sobre o que estavam falando. Eve disse a ela que estavam adivinhando que tipo de criança viria do acasalamento de Tuka e Saras estava atravessando para o outro lado e escorregou quando ouviu isso. Depois disso, ele decidiu dar a ela seu casaco para que ela não pegasse um resfriado. Enquanto continuavam seu caminho, Eve parou ao sentir a presença de alguns monstros poderosos e disse a Tuka que ela não podia derrotá-los. Ele percebeu que eram provavelmente os monstros que haviam forçado ela e Lisbeth a fugir no passado, então decidiu recuar enquanto analisava o poder dos monstros. Quando os viu se aproximando, ele ficou animado e os imobilizou.
Então usou a habilidade de fúria e fez com que sangrassem por todas as partes do corpo, e continuou observando-os sofrer até a morte. Depois, ele se aproximou dos cadáveres, e começou a coletar a gosma na superfície de seus corpos para fazer uma solução de fortalecimento para Pigmaru mais tarde. Os sensores de Eve e Saras não estavam detectando nenhum movimento, e todos se prepararam para qualquer movimento brusco. Mas Pigmaru percebeu que a fonte do perigo vinha da bolsa de Tuca e percebeu que o ovo em sua posse estava prestes a eclodir. Depois que o ovo eclodiu completamente, um pequeno cavalo branco emergiu do ovo, e Tuca percebeu que ele havia crescido em tamanho. Nenhum deles conseguiu determinar se o cavalo era um inimigo ou um aliado, então continuaram a observá-lo até terem certeza de que ele não tinha intenções hostis. Tuca percebe que ele pode ter crescido ao absorver a magia ao seu redor e decide dar a ele uma quantidade maior de sua própria magia. Para sua surpresa, ele se transforma em cavalo preto grande o suficiente para carregar bagagem. Tuca descobriu que o cavalo ainda queria obter mais magia, mesmo já tendo consumido 1000 pontos da magia de Tuca. Mas Tuca não se importou em dar mais até que chegasse a 10.000 pontos. E então o cavalo se transformou em uma forma majestosa e tornou-se como um monstro gigante. Tuca decidiu chamá-lo de Sleipnir em homenagem ao cavalo que Odin montava na civilização escandinava, sendo um cavalo fictício com 8 patas e uma aparência majestosa. Enquanto isso, os heróis do outro mundo na floresta estavam eliminando monstros fracos em troca de alguns pontos de experiência, o que deixou Takuto chateado com o desrespeito do oficial por eles, e decidiu dar-lhe uma lição e mostrar quem ele é. À noite, Adito, um dos treinadores dos heróis, pensou que eles poderiam ter ido longe demais após sentir que alguém estava por perto, e lhes disse para recuar enquanto os tigres-espada lidavam com o inimigo. Naquela hora, um grupo de monstros apareceu que Tuca já havia esmagado, e quando conseguiram eliminar alguns deles, Adito percebeu que um grupo de monstros havia mudado de curso para mirar nos estudantes. Então Abyss decidiu cuidar deles, mas Takuto a superou e conseguiu queimar um grande grupo deles graças à sua habilidade única, e se gabou na frente de todos sobre sua força. Enquanto isso, Tuca e seus companheiros estavam ficando em uma caverna próxima, e descobriram que, graças ao Sleipnir, estavam se movendo mais rápido do que o habitual, e conseguiriam alcançar a feiticeira do tabu em pouco tempo. Então, ele notou uma luz estranha no horizonte, e quando viu que a luz vinha de uma direção nordeste, percebeu que estava vindo da direção de Alien, onde seu arqui-inimigo Vicious vivia. Quando eles saíram, eles o encontraram sentado entre alguns cadáveres de monstros. Ele lhes disse que havia sentido a presença deles enquanto dormiam, e decidiu resolver a situação por conta própria sem perturbá-los, deixando Eva incapaz de compreender a extensão de seu poder, enquanto Sarah sentia que ele era um raio de esperança no pesadelo de Monsterland e que ele poderia tornar o impossível possível. Tuca decide pegar um atalho e diz a eles que precisam ir o mais longe possível antes de chover. Tuca estava curioso para perguntar a Lisbeth se ela achava que a Terra dos Monstros era um lugar assustador, e ela respondeu que sentia que tudo estava bem. Porque, de acordo com Saras, enquanto ele estivesse vivo, eles seriam capazes de chegar ao destino com segurança. E Tuca percebeu que todos confiavam nele implicitamente e decidiu não trair essa confiança de jeito nenhum. Então, eles chegaram à entrada das ruínas, o que significava que estavam finalmente se aproximando do lugar da feiticeira. E Eve se sentiu grata, que ela poderia viver com Lisbeth em uma terra pacífica longe das guerras. Mas logo foram surpreendidos quando uma entidade suspeita apareceu do nada bem atrás de Eve, e com sua reação rápida, ela conseguiu matá-la de uma só vez. Embora o monstro esteja agora morto, Tuca fica impressionado com a ansiedade aguda que sentiu no momento em que apareceu. Então eles foram surpreendidos quando o monstro soltou um grito alto que durou vários segundos, e Tuca percebeu que ele havia convocado um exército de monstros antes de morrer, e que era apenas questão de tempo até que fossem cercados por todos os lados. Eve decide se sacrificar e fazer o papel de isca para ganhar tempo para os outros. Escapar e alcançar a feiticeira. Ela diz que o que está acontecendo agora é o resultado de sua imprudência, e que ela tem que assumir a responsabilidade sozinha. Então ele disse a ela que ela se sentia mal sobre sua decisão de matar o monstro, já que nenhum deles havia notado antes que ele aparecesse na frente deles, e que ele deveria ter usado a imobilização, habilidade assim que o viu, e decidiu assumir a responsabilidade com ela, já que tinha a melhor chance de sobreviver. Ele então se preparou para enfrentar o enxame de monstros com Sleipnir e Pigmaru, e lhes disse que este time seria capaz de parar os monstros. E lhes disse para irem à frente até onde a feiticeira está, pois ele não pretende sacrificar ninguém do grupo. E disse a Saras que deixaria o resto com ela, caso ele não pudesse retornar. Enquanto isso, os Tigres da Espada se preparavam para qualquer ataque de monstros e ordenaram que os alunos evacuassem o local imediatamente, com Ayaka protegendo todos enquanto os ranks A e S tentavam eliminar o máximo de monstros que conseguiam. Embora Takuto sentisse que eles não eram páreo para esse tipo de monstro e eram apenas obstáculos em seu caminho, Tuca, por outro lado, sentiu a aproximação dos monstros. Então, ele fortaleceu o poder de Sleipnir ao dar-lhe mais poder mágico, e decidiu deixar para Pigmaru iniciar o ataque. E então, o fez usar seu poder na pedra sonora dentro da sua máscara para emitir uma alta frequência de gritos em direção aos monstros para provocá-los ainda mais e obrigá-los a persegui-lo. Apesar de Tuca fingir estar forte o tempo todo na frente de todos, por dentro ele estava preocupado que pudesse morrer nesta batalha devido à força dos monstros com rosto humano, e pediu a Pigmaru e Sleipnir para emprestar toda a sua força para proteger seus companheiros. Ayaka
Por outro lado, ficou surpreso que 2 alunos do grupo de Tomohiro tivessem morrido, mas ele parecia indiferente a eles, acreditando que a segurança de heróis de alto escalão como ele deveria ser priorizada, e culpando-os pelo fracasso na sobrevivência deles. Ayaka está furiosa e diz a ele que deveria ter usado seu poder para proteger seus companheiros, e porque sabe que ela está certa, ele corre até ela e manda ela calar a boca, dizendo para ela não agir como se fosse melhor do que ele. E parar de ser tão condescendente. Então ele acrescentou que conseguiu ficar vivo por causa de sua força, não porque seus companheiros de equipe morreram por serem fracos, e que eles mereceram morrer porque foram os primeiros a zombar de Touka quando ele foi exilado para as ruínas. Takuto o interrompe, e chama-o de insignificante por sua reação à morte deles, e diz que ele tem que provar que é o melhor se quiser ganhar o respeito de todos. Então aponta uma espada para ele, e diz que o que o torna insignificante é que ele perdeu seu... diante das palavras de Ayaka e que ele tem poder além de sua verdadeira estatura. Tomohiro aponta para Ayaka e diz a ele que ela ainda não aprendeu sua habilidade única, apesar de haver outros que conseguiram ativar suas habilidades que são inferiores a ela, o que significa que o ranking não determina se alguém é poderoso ou não. Em seguida, chama Takuto de um verdadeiro ninguém por pensar que é melhor do que ele só porque é um rank S. Takuto se vira para Ayaka e diz a ela que pode ter que admitir que ela está atrapalhando porque não tem as habilidades para lutar. Ayaka fica frustrada e logo percebe que Kobato não está por perto. Eve, por outro lado, quer alcançar Touka, já que ele não está em boa forma para enfrentar o exército de monstros sozinho, pois não dormiu o suficiente desde que chegaram à Terra dos Monstros, e acrescenta que ela tem habilidades suficientes para lhe dar uma vantagem contra os monstros. Ela então disse a Lisbeth para ouvir o que Saras disse até ela retornar, pediu desculpas a ela e prometeu voltar com Touka vivo. Enquanto isso, Touka começou a atacar os monstros com Pidimaru e conseguiu fazê-los atacar uns aos outros com o feitiço Rampage, enquanto em um grupo deles, ele usou a habilidade de paralisar e descobriu que seus ataques só lhe davam alguns segundos devido à adaptação deles aos seus feitiços. Com o passar do tempo, ele começou a sentir que a chuva estava bloqueando sua visão e não conseguia sentir o movimento dos monstros atrás dele, devido a baixa som, e a união do seu corpo com Pidimaru duraria apenas 10 minutos. Então, ele decidiu voltar ao ponto de partida e começou a correr em direção a eles, e quando ele foi cercado de todos, lados ele usou suas magias em todos eles até ter muito pouca energia mágica restante. Depois disso, alcançou a distância apropriada entre ele e os monstros, e então usou seus atributos restantes para eliminá-los com o objetivo de ganhar pontos de experiência e subir de nível. E ele conseguiu aumentar seus atributos e restaurá-los completamente, e então continuou a eliminar monstros e ganhar mais experiência. Mas logo encontrou 2. Enormes monstros o perseguindo, então ele os desviou até que ficassem bem na frente dele. Depois ele usou Pidimaru para imobilizá-los em Rampage e conseguiu esmagá-los e subir de nível novamente. Mas os monstros continuaram a aumentar até que ele acabou caindo do topo do Sleipnir, então ele não teve escolha senão continuar usando seus feitiços enquanto permanecia de pé e continuava eliminando os monstros ao seu redor, um por um. Do outro lado, Kobato estava sentado sozinho, segurando sua espada, sentindo-se assustada e certa de que era apenas uma questão de tempo antes de morrer, quando Eve apareceu na sua frente e se perguntou por que ela estava sozinha nas profundezas da floresta. Então ela se aproximou e sentiu que ela era muito parecida com Lisbeth. Quando tentou colocar a mão nela, foi atingida pela habilidade de Itsuki e não conseguiu mais falar. Logo percebeu que essas duas garotas estavam entre os heróis convocados por Vitios para derrotar as forças do mal. Eve e Itsuki começam a lutar e ela se pergunta se pode se mover após receber 2 atordoamentos, mas continua atacando-a até estar prestes a nocauteá-la. Mas sua irmã Hidiri a impede ao perceber que Eve não é um monstro e seu comportamento é diferente do resto das criaturas na floresta. Então ela se aproximou e pediu desculpas pelo problema que Itsuki havia causado. Então Itsuki a seguiu, sentindo-se envergonhada por ter corrido para atacá-la. Eve percebeu que Hidiri é racional e cautelosa ao mesmo tempo, e as 3 lembram a ela de Touka por algum motivo. Hidiri então se apresenta e diz que ouviu rumores recentemente sobre o desaparecimento de um guerreiro do Bloodsport do Tigre. E quando ela pergunta se ela está procurando alguém, ela diz que está procurando seu mestre. Hidiri percebeu que seu mestre seria capaz de sobreviver ao ataque do monstro sozinho e saiu silenciosamente, deixando Eve continuar sua busca por ele. Entretanto, Touka havia derrotado um grande número de monstros, e embora ainda tivesse muitos pontos mágicos, sentia que seus seguidores haviam atingido seus limites, e percebeu que havia alcançado um nível superior a 2000, mas suas feridas e pontos mágicos não estavam se curando, e ele começou a se sentir fraco. Então ele percebeu que restava apenas um monstro, mas ele estava se escondendo em algum lugar ao redor dele, e ele supôs que o monstro havia descoberto sua fraqueza. Em seguida, o monstro com rosto humano apareceu e avançou em sua direção. Ele decidiu atacá-lo, mas antes que pudesse lançar seu feitiço, o monstro o atacou e conseguiu atingi-lo com um de seus lasers. Sleipnir foi atingido por um golpe que o fez tropeçar e cair no chão. Touka sentiu que era apenas uma questão de tempo antes de estar acabado, então pediu a Pidimaru para fazer uma última missão para ele. Então o monstro estava prestes a realizar seu último ataque nele, mas foi surpreendido por seu desaparecimento e logo percebeu que Sleipnir estava atrás dele, e Touka apareceu do nada, aterrissando sobre ele do céu, enquanto usava o feitiço de paralisia e agitação ao mesmo tempo, e conseguiu derrotá-lo após usar sua máscara como isca para distraí-lo. Ao verificar suas estatísticas, descobriu que sua situação era muito crítica, então ele subiu de nível e conseguiu ativar
nova habilidade, e quando ele quis voltar para seus companheiros após a batalha, descobriu que suas pernas estavam em mau estado e ele não conseguia se levantar. Mas ele percebeu que alguém estava se escondendo atrás da grama e acabou sendo uma fera selvagem. E quando ele saltou em direção a ela para atacá-la, Eve apareceu do nada e a cortou ao meio. Tuka acaba no ombro de Eve com Sleipnir e Pigmaru de volta para onde os outros estão. Ele se maravilha com a força física dela para carregar os 3 de uma vez só. E ela diz a ele que sua resistência é uma de suas forças especiais. Ele ficou aliviado e disse que ela havia tomado a decisão certa e que era melhor para ele continuar morto, pois eles se atrapalhariam quando chegasse a hora de se vingar de Vitios. Eles retornaram a Saras e Lisbeth e ele pediu que verificassem Sleipnir, que tinha uma lesão na perna traseira. À noite, Eve decidiu montar guarda enquanto Saras cuidava do ferimento de Tuka e costurava seu casaco, embora ele não pudesse dormir. Devido ao estresse, ele disse a ela que não tinha feito isso desde a última vez que viu sua tia. Então ela pediu para ele não assumir tudo sozinho, pois sentia medo por ele sempre que decidia assumir a responsabilidade por todos em seus ombros. Ele deu-lhe um tapinha na cabeça e pediu-lhe para apoiá-lo o máximo possível para que ele pudesse protegê-los a todos. Então ele lembrou-se da pessoa covarde e fraca que costumava ser, e que, se tivesse permanecido igual, não teria conseguido chegar tão longe. Depois de um tempo, Tuka adormeceu e Saras queria se levantar sem acordá-lo, mas tropeçou e quase caiu em cima dele. Mas ela estava perto dele e sentiu a vontade de beijá-lo. Mas foi um beijo rápido e ela se arrependeu só de pensar nisso. Tuka acordou e encontrou Saras deitada ao lado dele e sentiu que algo estava errado com seus lábios. Quando ele perguntou se ela estava sofrendo de insônia, ficou surpreso por ela estar se desculpando com ele por alguma razão. E decidiu usar um feitiço do sono para ajudá-la a relaxar e perceber que ela o havia beijado enquanto ele dormia. Itsuki, por outro lado, estava voltando para o resto dos heróis e estava curiosa para perguntar a Kobato por que ela se juntou ao grupo do Asahi quando ela teria sido mais adequada ao grupo de Ayaka. Ela respondeu que estava retribuindo o favor depois que Asahi a ajudou a passar nos testes da deusa e que tinha que ficar no grupo dela, apesar de perceber o quão perigoso alguém como Asahi é. E no dia seguinte, Tuka e seus companheiros continuaram sua jornada até a feiticeira. Saras confidenciou a ele que havia algo que ela queria confessar a ele algum dia, e pediu que lhe desse um tempo para se preparar. Por dentro, ela decidiu que tinha que confessar seu amor por ele. Mesmo que isso significasse destruir o relacionamento atual deles, ou perder a confiança dele, por outro lado, Tuka tinha certeza de que ela eventualmente confessaria a ele, mas ele tinha que fingir que não sabia por enquanto. Depois de um tempo, eles notaram um selo mágico nas árvores ao redor deles, e quando Saras percebeu que o selo parecia um pouco antigo, Tuka esperava que a feiticeira ainda estivesse viva. Então, eles encontraram uma estátua de pedra se movendo na frente deles, mas Tuka usou paralisia para pará-lo sem destruí-lo, para que a feiticeira não tivesse uma má impressão deles. Então, eles encontraram uma pequena casa perto da árvore e quando encontraram um túnel subterrâneo secreto e descobriram que havia muitos estátuas de pedra trabalhando na escavação. Então, eles se dirigiram para uma porta mágica e Tuka deu-lhes um pouco de sua energia para poderem abri-la. Enquanto isso, Kobato e as irmãs se reuniram com os outros. Asahi deu-lhe um abraço caloroso enquanto Ayaka estava aliviada por estar de volta viva. Kobato sentiu que precisava se tornar mais forte e parar de ser uma pomba tímida. Enquanto Hijiri percebeu que tomou a decisão certa ao procurar Kobato e que os soldados que encontraram ontem tinham a intenção de matar todos os heróis de outros mundos. Tuka e seus companheiros ficaram maravilhados quando passaram pela escotilha e viram o céu subterrâneo e pensaram que haviam ido para outra dimensão depois de passar pela escotilha. Mas logo viram Elfe aparecer na parede de seu castelo e perceberam que ela era a feiticeira proibida que finalmente estavam procurando, chamada Erika. Do outro lado, Vicious ordenou a convocação dos 4 santos e heróis após saber que as forças do Império do Rei Demônio haviam começado a se mover e sentiu-se confiante de que seus heróis seriam capazes de resistir ao Rei Demônio e detê-lo, enquanto Tuka sentiu-se vitorioso ao encontrar Erika e que era hora de ter o poder para cumprir sua vingança e jurou aniquilar Vicious. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.